Jonas Varela 1374 é o nosso endereço para que você possa acompanhar nossos vídeos, que são assuntos diversos, variados, mas no momento o nosso assunto é religião. Nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos. Já fizemos a leitura da primeira parte da Bíblia Sagrada, o Pentateuco. São os 5 livros, primeiros livros, né? Pentateuco é de origem grega, né? Significa 5 livros, 5 primeiros livros. E nós entramos na segunda parte da Bíblia, da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada, justamente nos seus livros históricos. Estamos realizando a leitura do 1º e 2º Samuel, que é o 4º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, o 4º livro histórico, né? E o 9º livro da nossa contagem geral. E nós chegamos aqui, vamos ver aqui as explicações. 1º e 2º Samuel, a função da autoridade, né? Os livros de Samuel relatam acontecimentos que se situam entre 1040 a 971 a.C. Temos aí uma análise crítica do aparecimento da realeza em Israel, análise que pode ajudar a avaliar nossos sistemas e homens políticos, bem como qualquer outra autoridade, né? Então, o capítulo 25 ele está incluído aqui no terceiro assunto, Davi, chefe dos descontentes, né? Na terceira parte do 1º livro de Samuel, Saul e Davi, competição pela supremacia. Então, o capítulo, nós fizemos ali as explicações do capítulo 24 no nosso vídeo anterior. Vamos agora para a leitura do capítulo 25 do 1º livro de Samuel, em todos os seus 44 versículos. Vamos ver se dá tempo de ler hoje, porque nós temos um tempo previsto aqui. Então, o capítulo 25, o primeiro tópico, o bom senso de uma mulher. Primeiro versículo, Samuel morreu. Todo Israel se reuniu e fez luto por ele e o sepultou junto aos seus em Ramá. Davi continuou suas andanças e desceu para o deserto de Farã. Versículo 3. Em Maom havia um homem que tinha propriedades em Carmel. Era homem muito importante e possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Nessa ocasião ele estava em Carmel tosquiando suas ovelhas. Versículo 3. Ele se chamava Nabal e sua mulher Abigail. Ela era muito sensata e muito bonita, mas o marido era intratável e prepotente. Era um calebita. Versículo 4. No deserto, Davi soube que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Versículo 5. Mandou então 10 moços, dizendo-lhes: subam até Carmel, apresentem-se a Nabal e o saúdem em meu nome. Versículo 6. Deste modo, saudações, a paz esteja com você, com a sua família e com tudo o que você possui. Versículo 7. Eu soube que você está fazendo a tosquia do seu rebanho. Pois bem, pastores seus estiveram entre nós e nós não os incomodamos, nem lhes foi tirado nada enquanto estiveram em Carmel. Versículo 8. Pergunte a seus rapazes e eles confirmarão o que eu estou dizendo. Atenda bem estes moços, porque é um dia de festa para nós. Por favor, dê para estes seus servos e para Davi o que você tem à mão. Versículo 9. Os moços foram e disseram a Nabal tudo o que Davi tinha mandado, e ficaram esperando. Versículo 10. Nabal respondeu aos moços: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Hoje em dia existem muitos servos que fogem do seu patrão. Será que eu vou pegar o pão, a água e as ovelhas que abati
para os meus tosqueadores e dar a homens que nem sei de onde vêm? Versículo 12. Então os moços de Davi se afastaram e foram embora. Voltaram para junto de Davi e lhe contaram tudo o que lhes fora dito por Nabal. Versículo 13. Davi disse a seus homens: cada um pegue a sua espada, cada um pegue a sua, e Davi também. Cerca de 400 homens subiram com Davi, enquanto 200 ficaram com as bagagens. Versículo 14. Um dos rapazes informou a Abigail, mulher de Nabal. Davi enviou mensageiros do deserto para cumprimentar o nosso patrão e ele os expulsou. Versículo 15. Ora, esses homens foram muito bons para nós, não nos incomodaram e não sentimos falta de nada no tempo em que caminhamos entre eles e estivemos no campo. Versículo 16. Tanto de dia como de noite, repetindo, eles nos protegeram todo o tempo em que estivemos com eles, pastoreando o nosso rebanho. Versículo 17. Agora decida e veja o que fazer, porque a destruição do nosso patrão de toda a sua família está decidida. O patrão é homem grosseiro, com ele não dá para conversar. Versículo 18. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas com vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uvas passas, 200 doces de figo, e carregou tudo sobre jumentos. Versículo 19. Depois disse aos seus moços: vão na frente que eu irei em seguida. Ela, porém, não avisou seu marido Nabal. Versículo 20. Enquanto ela, montada num jumento, descia para um abrigo na montanha, Davi e seus homens iam na sua direção e acabaram se encontrando. Versículo 21. Davi tinha dito: foi à toa que eu protegi tudo o que pertence a esse indivíduo, não deixando que nada lhe fosse roubado, ele me pagou bem com mal. Versículo 22. Que Deus castigue Davi, se até amanhã cedo eu deixar vivo qualquer um de Nabal que urina na parede. Versículo 23. Quando Abigail viu Davi, apeou depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto por terra. Versículo 24. Lançando-se aos pés de Davi, ela disse: meu senhor, a culpa é minha. Deixe que sua serva lhe fale. Escute as palavras da sua serva. Versículo 25. Que meu senhor não dê atenção a esse homem grosseiro que é Nabal, pois o seu nome significa grosseiro, e a grosseria está mesmo com ele. Eu, sua serva, não cheguei a ver os moços que meu senhor havia mandado. Versículo, deixa-me ver aqui, 26. Agora, meu senhor, pela vida de Javé e pela sua, é Javé que o impede de derramar sangue e de fazer justiça por suas próprias mãos. Que sejam como Nabal os inimigos e aqueles que procuram fazer o mal ao meu senhor. Versículo 27.
esta homenagem que sua serva lhe trouxe seja dada aos moços que o acompanham. Versículo 28. Eu lhe peço, perdoe a falta de sua serva, e Javé não deixará de lhe dar uma família estável, porque o meu Senhor combate as guerras de Javé, e nada de mal lhe acontecerá em toda a sua vida. Versículo 29. Se alguém se levantar para o perseguir e atentar contra a sua vida, a vida do meu Senhor estará bem guardada no bornal da vida com Javé, seu Deus, enquanto a vida de seus inimigos, será jogada como pedras com a funda. Versículo 30. Então, repetindo, versículo 30, né? Quando Javé quando Javé cumprir tudo o que prometeu ao meu Senhor e o tiver feito chefe de Israel. Versículo 31, então o meu Senhor não terá que ficar perturbado nem sofrer remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Javé o abençoar, lembre-se de sua serva. Versículo 32. Então Davi respondeu a Abigail: Seja bendito Javé, Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Versículo 33. Bendita seja a sua sabedoria. Bendita seja você que hoje me impediu de derramar sangue e de fazer justiça com minhas próprias mãos. Versículo 34. Viva Javé, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você. Porque se você não tivesse vindo logo ao meu encontro, juro que ao amanhecer não restaria vivo para Nabal um só dos que urinam na parede. Versículo 35. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha levado e disse: Volte em paz para casa, eu atendi o que você pediu e a atrarei com toda a consideração. E a tratei, repetindo, e a tratei com toda a consideração. Versículo 36. Abigail voltou para casa, repetindo, e encontrou Nabal dando uma grande festa. Era uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente bêbado, por isso Abigail nada lhe contou até o amanhecer. Versículo 37. Pela manhã, quando Nabal melhorou da bebedeira, sua mulher lhe contou o que tinha acontecido. Nabal sentiu o coração parar no peito e ficou petrificado. Versículo 38. 10 dias depois, Javé feriu Nabal e ele morreu. Versículo 39. Ao saber que Nabal tinha morrido, Davi exclamou: Seja bendito Javé, que defendeu minha causa contra a afronta que Nabal me fez. Javé me impediu de cometer um pecado. Ele fez recair sobre Nabal o mal que ele tinha planejado. Davi mandou pedir a mão de Abigail para que se casasse com ele. Versículo 40. Os servos de Davi foram a Carmel, à casa de Abigail, e lhe disseram: Davi nos mandou para pedir que você se case com ele. Versículo 41. Abigail imediatamente se inclinou com o rosto por terra e disse: Aqui está sua serva, disposta a lavar os pés dos servos do meu senhor. Versículo 42. Depois levantou depressa e montou num jumento. 5 servas a acompanhavam
E ela partiu junto com os mensageiros de Davi, e Davi se casou com ela. Ficamos aqui no versículo 42, voltando no versículo 43 por causa do nosso tempo.